Beleza? Beleza, tranquilo. Tem alguma coisa sobre isso? Nada, Vamos para as perguntas, falando, então, não. Mandíbula. Vambora. Tem perguntas aí? Perguntaram pro Nando aqui, por favor, Nando, como conservador, nos explique como funciona esses esquemas de lavagem de dinheiro usualmente recorrentes na política brasileira e o que o presidente teria feito, prometeu e fez para combatê-los. O presidente não fez nada para combater absolutamente nada, cara. Nem lavagem de dinheiro, nem nada. Ele, pelo contrário, sancionou as leis que ele fala que não, essa lei não tem nada. O Moro estava junto com essas leis. Quando o Moro chegou e falou a sanção, eu discordo absolutamente. Então, a verdade, cara, é que assim... Até trouxe um livro aqui. Quanto tempo para cada resposta, Vilela? Isso eu não marquei. Desculpa. Conta aí. Michael Oakeshott. A política da fé e a política do ceticismo. Ele tem fé em Jair Bolsonaro. Ele não é cético a respeito do que Jair Bolsonaro faz. E a religião do bolsonarismo, porque a defesa que ele faz é baseada em crença. E pastor do MBL. E não em fato. E esse livro tudo é o MBL, tudo é o Mas MBL você que tava com e tal. E você que tava beleza, com eles né? mesmo, Beleza, eu acho tudo é vergonhoso MBL também. e tal. Cara, eu sou muito mais o MBL do que o Valdemar da Costa Neto, do que o Fernando Bezerra, do que o Eduardo Gomes. É isso, do você que faz um peso contra peso. os bandidos que hoje estruturam o governo de Jair Então você se Bolsonaro. alia à esquerda para poder derrotar a esquerda. Essa é a O sua grande MBL estratégia. não é esquerda, cara. O MBL tá Se você... com quem? Beleza, esquerda e tal, é o Kim, não sei o que lá. Exato. Não, meu irmão. Não é ser o que lá, é a Jair realidade. Bolsonaro é o maior anjo da guarda da esquerda hoje. Tá bom, pode Ponto ficar final. repetindo. Você respondeu a pergunta? Respondeu? Show. Agora pergunta para o Só Nicolas. antes aqui, artigo 14 da Constituição é permitido, percebe? Ele mentiu novamente. E eu vou falar. Artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. A denúncia só poderá ser recebida enquanto o denunciado não tiver, por qualquer motivo, deixado definitivamente o cargo. Percebe? Como ele mente descaradamente, ele duvidou de mim. E eu falei, eu tenho certeza. E você falou, não. Só Tá o gravado. procurador-geral pode Nossa, pedir Deus do uma céu. investigação. Tá, Você pode eu pedir o que falei você de quiser, crime. cara, Não, mas se o bicho. PGR não Eu pedir, falei, não tem. não é, cara, gente. Por Velho, favor, pesquisem aí. Gente, é impressionante. Não adianta rir, é impressionante. Ok. Cara, tá escrito, Constituição, artigo 14. É permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou o ministro de Estado por crime de responsabilidade. Eu falei qual que é o processo aqui, vai passar pra Existem 162 processos de impeachment lá, Tá, que o mas Arthur Lira, que enforcou a própria mulher, mas cara, é um instrumento, não coloca. mas é um Você pode instrumento. denunciar o que você quiser, cara. Quem pede investigação Cara, é o Procurador-Geral da República. Para de ser mentiroso, bicho. Eu tô mentindo. Você falou que o único seria o Aras. mentindo. E é mentira. Tá mentindo. Tá bom, galera. Enfim, vai Tá lá. mentindo. Então vamos lá, perguntas Enfim, pro Nicolas. Enfim, vai lá. Falaram aqui, Nicolas, quais medidas o presidente Bolsonaro tentou fazer contra aborto, cotas raciais, sexualização da criança e do adolescente, ideologia de gênero, leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica no Nossa ensino? Deus, Você não tá falando quem tá fazendo as perguntas. Meu Deus do céu, é 1 milhão de coisas, mano. Então vamos lá. Que é? Eu tenho que Repete, por favor. anotar. Essa aqui, foi do ué. Fábio Elker. Tá. Mas, resumindo, para não ficar óbvio tão comprida, Tá. quais medidas o Bolsonaro, como presidente da República, tentou fazer? Ele pode citar pelo menos algumas Não contra, precisa ser tudo. contra aborto, cotas raciais, sexualização das crianças e dos adolescentes, ideologia de gênero. Aí ele falou leis feministas contra homens, corrupção da política e doutrinação ideológica. Algumas? Não, mas Até eu rebater escolhe- isso aqui. Não, tudo bem. Uma crítica. Uma crítica que eu tenho ao governo Bolsonaro é o seguinte. Muito da pauta, digamos assim, cultural, no sentido de talvez de aborto, tudo, eu vejo que o que ele faz de bom nesse sentido aí é não, de fato, não passar. Não é nada disso. Então, por exemplo, o aborto ainda continua sendo proibido no Brasil. Com relação ao que mais aí que eu vi? 12% de casos de aborto mais? clandestinos aumentaram durante o governo Não, Bolsonaro. é culpa 12%. dele, né? Tudo é culpa dele. A culpa de mais? tudo é dele. Cotas Impressionante. raciais, Olha a conexão sexualização que da você faz, criança. cara, Raciais. de que aumentou a mesma coisa de cotas raciais. Depois de desvalorizar a moeda, de mesma foder coisa. a economia, é o que aconteceu, né? É a mesma, que mais, é a Rodrigo? mesma coisa com relação a cotas sociais de todos esses âmbitos. Eu acho que só de fato disso não se concretizar é estancar. Por exemplo, com relação à corrupção, né? Uma forma que eu disse isso no Pânico, mas repito aqui, tem uma segunda parte, que é como você combate corrupção? Não cometendo corrupção, ponto. Mas não somente isso. Ele não de cometeu você, corrupção. Mas de você... Qual? Ele não cometeu nenhuma. Nenhuma. O vice-líder do governo, junto com um monte de dinheiro na cueca, Qual? nenhuma. Que? Né? O vice-líder do governo com dinheiro na cueca, nada. Peraí, não.
O ministro Salles sendo acusado... Cara, acusação... Eu tô sendo acusado também de E exonerou... Não pode investigar porque exonerou o delegado, cara. Não, peraí. Você tá dizendo que agora acusação é crime facultado, não existe mais ampla defesa não no pode Brasil, investigar não porque existe presunção de inocência. Quando o cara começa a investigar, ele exonera. Você é leigo em direito e não existe presunção de inocência. Escuta, existe presunção de inocência, ainda existe, tá? Ampla defesa. Mas precisa ter investigação, né? Direito ao contraditório. Precisa ter investigação, direito ao contraditório. Então, todos esses ministros, por exemplo, inclusive naquela sua listinha lá, Fajuta, fala sobre o Fábio. É Fajuta. Eu acho. Tá bom. Então, são inclusive, fatos, tá? todos esses ministros continuam sendo ministros? Todos eles já saíram do governo. Então é o seguinte, com relação à corrupção, eu vejo que não somente você não cometer atos de corrupção, mas também você estancar ali a fonte de corrupção. Ou seja, a Petrobras era uma das maiores fontes de corrupção que existia no Brasil. Ela dava prejuízo, agora está dando lucro. Então, eu acho que isso é uma das maneiras, um dos instrumentos para poder sanar essa corrupção que vinha oriunda através aí de dinheiro público, por exemplo, da Petrobras. Respondido. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser legal para os dois falarem sobre o apoio do Bolsonaro ao Centrão. Aí ele falou publicamente que no evento oficial que ele era do Centrão e o que os dois acham desse ponto e de tudo que ele vinha defendendo antes, falando que era contra o Centrão e tal, e agora tendo essa declaração que foi um tanto quanto polêmica. Posso começar? Pode. O Nicolas Ferreira, ele começa a elevar a voz, fica dando chilique, mas essa é a realidade que todo mundo vê, cara. Eu não tô dando chilique, tô de boa. Todo mundo vê. Jair Bolsonaro alimenta os caras que nos roubam desde a época de Cabral. Quando ele fala que não vai fazer pacto com ninguém, que não vai estar junto com a... Se não tiver outro jeito de governar, não governa, tá ok? E hoje ele tá junto com os piores. Não é qualquer bandido não, cara. São os piores. Os piores de todos os tempos. E você vê esses caras que deveriam prezar pelo ceticismo, os caras não acreditando de peito aberto que o cara tá fazendo tudo pelo melhor do país, quando na verdade ele só quer se livrar da cadeia e continuar numa mamata gigantesca enquanto coloca 100 anos no sigilo do seu cartão corporativo e a gente não sabe o que ele vai gastar. E o vereador que tá lá na cidade, a galera comendo músculo, colocando sopa de ossos e tudo mais, vai lá pra Dubai para fazer a vassalagem e o único contrato e diz que vai ter pra cidade são alguns cartões que o cara mostra aqui, bicho, e ainda se acha o bambambam. Fala, puta que pariu, que país de merda, cara. Sabe, como é que dá pra cair num papo de bosta desse, cara? Como é que dá pra cair nesses caras, sabe? Dá até cansaço, brother. Dá cansaço de ver que Jair Bolsonaro era a luz no fim do túnel e se transformou num trem, cara. Você tá vendo esse trem dia a dia. No dia a dia. Nicolas? Qual era a pergunta? A pergunta do... Não, mas acho que essa mesma pergunta relacionada ao Centrão, a fala do Bolsonaro, dizendo que ele é do Centrão. Foi o que eu expliquei aqui. Né? O Bolsonaro tem uma matéria-prima para poder trabalhar. Quem elegeu a Câmara, quem elegeu o Senado foram as pessoas, não foi o Bolsonaro. E uma pessoa adulta, né, que sabe fazer aí o peso e contrapeso, sabe que no jogo político você precisa fazer articulações, precisa dialogar, que era algo que ele já dizia, inclusive, lá em 2016. Então, eu acredito que são pessoas mesmo que, óbvio, possuem um passado, talvez até um presente mesmo abjeto. Agora, pessoas que ele está do lado, né, que fazem alianças com pessoas, que pedem impeachment lá junto com o Alessandro Molon, junto com o Tabata Amaral, né, chama para subir no carro ali com o Orlando Silva, cara, né, com o Molon, que é do Partido Socialista Brasileiro, junto, por exemplo, com o Ciro Gomes, pessoas que, de fato, destruíram aí o Brasil ao longo desses anos. Agora, essas pessoas dá para se viver tranquilamente com discordâncias. Agora, com o Bolsonaro, um cara que tem que governar um país e não um movimento ou YouTube, aí ele não pode conversar. Foi a mesma estratégia utilizada aqui pelo Nando com relação ao debate, né? Ele utilizou a estratégia do bode. Uma pessoa chega na sala, bota um bode e sai. Se eu encosto no bode, por que você encostou no bode? Se eu não encosto no bode, por que você não cuidou do meu bode? Ou seja, ele fez isso, sabe, de maneira contínua nos vídeos dele. Se eu não viesse, eu era arregão e tal. Se eu viesse, eu era... O que é mesmo? Você falou? Era um burro, um esperto, não sei o quê.
Ou seja, de qualquer forma ele ganharia. Esse é o cara que está querendo aqui propor boas soluções, está querendo propor um substituto que é o Sérgio Moro, que é o novo candidatozinho dele, que é desarmamentista, tentou colocar uma esquerdista, Lona Sabó, dentro do governo, que inclusive disse, né, que o Bolsonaro não interferiu na PF, que agora vai ter com o seu salário aí, né, no Podemos, bancando a segurança armada dele. Ou seja, são pessoas que, assim, comigo aqui tá tudo bem, né, tendo aqui essa trupe comigo. Agora o presidente, que é o papel institucional dele, conversar, né, com o parlamento, conversar ali com o Senado, com o STF, aí não. Aí o presidente não pode, ele tá errado. Então o que aconteceu antigamente foi o Renan, que é do MBL, grupinho do Nando, dizendo que parabéns, Bolsonaro, você agora entendeu a ideologia, deixar de lado e ter a governabilidade. Agora, antes ele não estava conseguindo fazer essa governabilidade, começou na pancada, quase foi enforcado aí por um impeachment e começou a governar. Quando ele começa a governar, o que ele faz? O Bolsonaro está vendendo a alma aí para o Centrão. Eu sei que é um processo, né? Eu não sou imaturo de reconhecer que o Brasil vai mudar de um dia para o outro, mas eu não estou na torcida do contra, cara. Eu não estou na torcida do contra. O Bolsonaro ele é o piloto aí desse avião que a gente tá, e aquilo que tiver de errado, falo que tá errado, como eu falei que algumas coisas, e aquilo que tiver certo a gente vai apoiar. Afinal, né, a terceira via deles aí que eles estão se agarrando é Sérgio Moro. Ok. Fechou? Fechou. Vamos pra... O pessoal tá... Como que tá o chat aí? Tá uma loucura? Tá uma Não, loucura. tá de boa. Tá de boa? Tá, De não, boa? Tá tranquilo, tá? Tá complicado. Tá uma loucura mesmo. Mas, cara, assim, tem muita gente que a gente sabe que nessas situações vira meio que torcida de futebol. Sim, não importa o Tem- que falar, né? Tem muita gente que independente do que um ou outro fala, veio com torcida e tá aqui, Nando ou Nicolas. Mas tem muita gente elogiando o papo, acredite ou não. Tem muita gente aqui falando que o Nando tá Mas tem que sendo... elogiar mesmo. A gente tá, Sim. apesar de uns trancos e barrancos, a gente tá conseguindo ir pra frente aí, né? E antes de você ler mais alguma coisa, Nando, tem mais alguma questão? O Nicolas? Pra mim, Cara, tá eu sou suficiente. muito mais um Sérgio Moro. Descoloca um taxamento, né? Desarmamentista. Porque ele virou depois que saiu do governo. Antes ele era um herói. Ele sempre foi desarmamentista. Mas tudo bem. Eu sou muito mais um Tem Moro vídeo desarmamentista do que um facínora como Jair Bolsonaro. Mas infinitamente mais. Entendeu? Não que eu acho que o Moro é perfeito, cara. Nem que ele alinha em tudo aquilo que eu penso. Mas um cara como Jair Bolsonaro, cara, que pisou em cima do povo brasileiro, não dá mais pra continuar. Então, Tá entendendo? então ele tá fechado mais com o Moro e você fechado com o Bolsonaro na próxima eleição, Nicolas. Como é que é, perdão? Ele com o Moro e você você iria pela reeleição do Bolsonaro hoje. Até mesmo que eu acho que o Moro sendo expressivo aí nessa... Não, com o nessa- panorama que a gente nessa tem eleição. de Sim, candidatos. o panorama Cara, eu acho que de eu acho fato que é vai o dar seguinte, segundo cara, turno, vai dar eu Lula, acho- vai dar Bolsonaro, e nesse cenário, por exemplo, Nando, com Lula e Bolsonaro segundo turno, em quem, por mais que o voto seja secreto, mas se você quiser responder, né, em quem você votaria? Em Moro e Lula, você votaria Não, em quem? não. Então vamos lá, Óbvio que ele no Moro, responde essa Você depois. votaria no Moro? Claro, entre eu não Moro e voto em Lula. bandido, cara. Eu anularia o meu voto tranquilamente. Eu nem iria entendi. pra urna. Peraí, entre Entendi. Moro Voto em e bandido. Lula, você Entre votaria Moro e no... Lula, óbvio, eu não faço voto em uma escolha madura, né? De quem sabe que se eu votar nulo, eu vou estar dando força pro outro lado. O cara acabou de confessar aqui que entre Bolsonaro e Lula, ele vota Eu anulo. nulo, dando força aí pra esquerda. Parabéns, eu cara. anulo tranquilamente. Parabéns. Quem bandido eu não vou votar. Parabéns. Tá bom. Né? Tem uma parte da Bíblia que diz o seguinte, cara. Não sei se Ai tá de viva. vocês, você que fala que eu sou travequeiro, mongoloide, não sei o que lá, tal. Tudo certo. Adjetivos. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisias e maldades. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não tivemos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras,
como vocês escaparão da condenação ao inferno? Gostei de, Então, gostei de sua descrição. Então é o seguinte, Virou pastor Nando agora. É. Ô, Nando Não, Moura. não, cara. Você tá querendo passar uma imagem pras pessoas. Eu sou publicano, não, cara. Eu sou publicano, publicano. Você é Eu sou- hipócrita. é, Você tá, eu sou- olha só, o cara virou um pastor aqui agora, Aham. pastor Nando, que querendo citar a Bíblia. Aham. Olha as coisas que você fala na rede social agora, numa live Eu aqui. falo muito palavrão, aí na cara. live aqui você tá querendo eu falo muito colocar. palavrão. Não, só um minuto. Tudo Você tá aquilo que querendo eu- colocar aqui na live como se você fosse Tudo um aqui- servo do Senhor. Pastor Não, Nando, não virou sou- pastor Nando agora na minha frente. Cara, Quem não- cai não sou nisso, Nando? santinho, Quem cai não, nisso? cara. Não Eu não tô sou falando isso, santo. não. Você, pelo Não contrário, sou você santo. na sua rede social xinga a todos. Me xingou E você de merece. vários. E Xingou você de vários merece. então, E você xingou merece. de vários adjetivos. E você agora tá merece. querendo citar a Bíblia aqui pra poder pagar E você de Nando merece. pastor. Virou pastor, E galera. você Olha o que eu merece. consegui fazer. Consegui fazer E um você cara que merece. xinga todo mundo virar pastor. E você que merece. tentativa desesperada de tentar E você limpar a sua merece. imagem. Ah, você é mentiroso. E aí depois- Você é mentiroso. Galera, daqui Paga de 5 anos. bonzinho. Aham. Daqui 5 anos. Vocês vão ver onde é que esse cara vai estar e onde é que eu estarei. Os frutos... Você a vai estar lambendo- A árvore se vai vê tá lambendo pelos frutos. bota do Jair Bolsonaro. A árvore se vê pelos frutos. A árvore se vê pelos frutos. Daqui 5 Vai anos... tá lambendo as botas daqui de Jair 10 anos, eu vou ter Bolsonaro. 35 anos de idade. 35 anos de idade. Você vai ver onde é que esse cara vai estar e onde que eu vou, onde eu estarei. E não no sentido de status, não. É no sentido de frutos que eu vou produzir e onde esse cara vai estar. É tranquilo. O que você leu aí foi uma descrição sua. A sua imagem podre que você está certo. tentando aqui ressuscitar como pastor Nando, isso Não. é pífio. Isso é pífio. Que tentativa desesperada de tentar mudar a imagem de alguém que é desonesto, é mal educado, me xingou até a última Você não. palavra pra poder Você não. vir aqui pro. Eu te chamei de anão e, Você não. e nandoloide. Isso não se Não, compara de me chamar de travequeiro. servo de Satanás. Travequeiro. É isso. Você não me provou ainda. É simples assim. Certo, cara. Simples assim. Pra Galera, mim, não é isso dará aqui, fácil galera. testemunho. Ó, é o seguinte. Deixando minhas considerações É, então, finais isso que eu ia aqui. falar. Isso. Não, então, é isso que eu ia Rápido, falar. 2 minutos aqui, ó. Estão batendo 2 horas. Sim, nosso Deus do céu. Nando, podemos ir para considerações finais? Podemos ir? Pode ir, Então, tranquilo. tem mais alguma pergunta importante do Superchat? Calma, Nicolas. Sabe que você tá gostando, né? Ah, filho Não. da mãe. O AdSense aqui vai pra quem, né? Não, e outra, eu tô trabalhando muito pouco aqui. Só vocês que estão trabalhando. Vamos lá. Teve uma Boa. pergunta boa que falaram como vocês. O Nicolas falou que vê o Nando. Desculpa. O Sérgio Moro chegando sem números para a eleição. Como você vê o possível crescimento de uma terceira via até lá? E o Nando, como você acha que a articulação deveria ser feita para a terceira via chegar bem na eleição? Ó, vamos colocar 2 minutos pra gente ir para considerações finais e sem interrupção, por favor. Ok. Quem vai primeiro? À vontade. O rapaz aí tá falando dos frutos que ele vai apresentar daqui a 5 anos. Pô, Nando. Você vai Então eu ver- vou eu vou responder a responder, resposta, eu vou então. responder. Então Eu vou responde. responder. Se você faz uma introdução antes, você é desonesto, cara. É. Responde a Calma. pergunta. Vamos lá. Os frutos do cara daqui a 5 anos, cara, se for Lula ou Bolsonaro, é só um. Destruição. Só um. Completamente destruição. Então é o seguinte, ou existe uma alternativa, ou existe uma árvore que você vai segurar enquanto tá caindo do abismo, ou existe isso, cara, ou é isso mesmo. Vai ficar entre Lula e Bolsonaro, vai ficar entre 2 bandidos que vão levar esse país simplesmente para a maior desgraça que a gente viu, talvez, na própria Venezuela. Se não tiver, se as pessoas não acordarem, se as pessoas continuarem comendo um discurso de um cara como o Nicolas Ferreira, é isso que vai dar, cara. Tá. A minha resposta objetiva aqui é Qual de que era que... a pergunta dele? Sobre o possível crescimento de uma terceira via tá. até a Vamos eleição. lá. Minha terceira via é algo inexistente. Ninguém conseguiu colocar um nome aí possível. Inclusive foi lançada aí uma hipótese de Danilo Gentili presidente com o vice Nando Moura. Então, galera... Que era zoeira, né? Era zoeira? O que você acha? Mas não sei. Vocês falam piada toda hora. Eu acredito que é uma hipótese que não vai se concretizar. Eu acredito que realmente vai dar aí, segundo turno, Lula e Bolsonaro. A gente vai ter que fazer uma escolha. É isso. Vamos ter que fazer uma escolha. Então vamos lá. Como ele respondeu essa pergunta primeiro, agora considerações finais. Você quer fazer uma consideração final, Mandíbula? Você tem 10 segundos para fazer. Eu queria agradecer os dois pela presença. Foi Pô, ótimo. obrigado foi mesmo. muito legal os dois terem vindo. É.